Olá, boa noite para você. Estamos no ar com o Jornal do Ônibus e as principais notícias do mundo rodoviário para você. A primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso manteve o bloqueio de 277 milhões de reais do empresário do ramo de transporte, Baltazar José de Souza, e das extintas empresas do Grupo Baltazar, a Barratur Transportes e a Tranjaó. Os advogados de Baltazar entraram com recurso contra a decisão de um processo que envolve a Verde Transportes, acusada de fraude em licitação. O processo apura confusão patrimonial e sonegação fiscal, com a suposta participação de Baltazar, que beneficiaria a Verde Transportes. Os advogados de Baltazar alegaram que nem o empresário e nem as empresas Barratur e Jaó pertencem ao Grupo Verde. Porém, o relator do processo, desembargador Edson Dias Reis, destacou que veículos das empresas de Baltazar foram encontrados em posse e a serviço da Verde Transportes. A suposta confusão patrimonial foi apurada por investigações do GAECO e também do Ministério Público do Mato Grosso, na Operação Rota Final, que verificou a existência de fraudes em licitações dos transportes no estado. Baltazar José de Souza era dono do Grupo Baltazar, que ficou entre 2012 e 2022 em recuperação judicial e teve falência decretada em janeiro de 2022 pela Justiça de Manaus. Justamente pela falência ter sido decretada no Amazonas, os advogados de Baltazar contestam a operação feita lá no Mato Grosso. Além do bloqueio de bens, foi feita também a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando uma empresa não tem condições de quitar os seus débitos e as dívidas passam a ser cobradas de seus donos. O relator do caso foi seguido por demais desembargadores da turma, entendendo que a Justiça de Manaus é a quem deve decidir sobre esse bloqueio, o que seria mais seguro para os credores. Não há prazo para julgamento. As dívidas do Grupo Baltazar somam R$ 1 bilhão. Porém, esse valor é contestado pelos advogados. O Ministério das Cidades anunciou que com recursos do PAC do governo federal vai financiar 2,9 mil ônibus elétricos e 2,7 mil ônibus a diesel no Brasil em 2024. De acordo com o Ministério, hoje o Brasil conta com 444 veículos elétricos. São Paulo é a cidade com os maiores planos para eletrificar sua frota. Esse financiamento, de âmbito nacional, leva em conta também a infraestrutura necessária, sendo que hoje, um dos maiores desafios para a eletrificação das frotas no país é justamente esse, a infraestrutura. O alto custo de aquisição e as dúvidas da real autonomia das baterias também são alguns dos desafios. Já com os ônibus a diesel, todos os coletivos terão a tecnologia Euro 6 e vão ser distribuídos para cidades de todas as regiões do país. Por fim, estima-se também o investimento em coletivos com outras tecnologias de redução de poluentes, entre eles 406 ônibus movidos a biodiesel, 127 a gás e 106 híbridos. Já imaginou poder usar o transporte coletivo de Manaus e o transporte coletivo de Curitiba com o mesmo cartão, tanto em ônibus, tanto em metrôs? Isso pode se tornar realidade em breve. O projeto do Bilhete Único Nacional tramita neste momento na Câmara dos Deputados em Brasília. A criação desse sistema deve ser eletrônico e pré-pago, permitindo o uso do cartão e do aplicativo de celular em todos os modais de transporte. Olha só, repetindo, em todos os modais de transporte, seja ônibus, metrô, trem ou VLT. O projeto de lei 18.030 de 2022, caso implantado, será coordenado pelo governo federal, para que todos os municípios da federação sejam integrados na rede nacional do bilhete único. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados
já aprovou o projeto. Faltam ainda as comissões de Viação e Transportes e de Constituição, Justiça e de Cidadania, para seguir no Congresso. O relator do projeto, deputado Augusto Púpio, do MDB do Amapá, recomendou a aprovação. Segundo ele, a proposta proporcionará eficiência operacional, redução de custos e melhorias na integração do serviço, resguardando a eficácia e a organização do sistema. O texto insere dispositivos na Lei de Mobilidade Urbana. A mudança será apenas tecnológica, já que, pelo projeto, a tarifa continuará sendo definida por estados, municípios e pelo Distrito Federal. Ou seja, a passagem de ônibus em São Paulo, no Rio ou em Belo Horizonte vão continuar sendo diferentes, com cada cidade definindo o seu preço. O que mudaria seria o cartão, que no caso seria o mesmo em todo o território nacional, havendo assim maiores possibilidades de integrações, por exemplo. Pegando como exemplo Minas Gerais, a pessoa que mora em Belo Horizonte e a pessoa que mora em Pouso Alegre teria o mesmo cartão. Basicamente é isso. Um outro exemplo. Você poderia usar o mesmo cartão em São Paulo e no Rio, porém respeitando o preço da passagem de cada cidade. Mais um exemplo para vocês. Hoje eu moro em São Paulo. Amanhã vou me mudar para o Rio. Chegando lá, não vai ser preciso fazer um novo cartão, um novo cadastro. Você chega lá, pega o seu bilhete único nacional e abastece com os passes do Rio de Janeiro. Beleza? Basicamente é isso. Não é necessário você ficar correndo atrás de fazer um novo cartão. É só você abastecer com os passes da sua região. O projeto, nesse momento, tramita em caráter conclusivo, ou seja, não precisa ir a plenário caso as comissões aprovem sem alterações. O autor da proposta, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, afirmou que atualmente cada localidade tem o seu próprio sistema de pagamento. Abre aspas. A pessoa que mora em um município e trabalha em outro é forçada muitas vezes a usar dois sistemas e, consequentemente, pagar duas passagens. Fecha aspas. Olha, vou ser bem sincero para vocês, hein? Seria muito bom e uma mão na roda esse bilhete único nacional. Vou pegar de exemplo a região que eu moro. Se você precisa sair de Paissandu e ir para Apucarana, olha, se prepare, que você vai carregar pelo menos uns 3, 4 cartões no bolso. Com esse bilhete único, creio eu, que ficaria mais fácil para as pessoas poderem transitarem pelas cidades do país. Ou seja, haveria mais integrações. Pode ser uma mão na roda e um sistema muito bom que esse povo aí da política quer fazer. Se vai dar certo, aí é outros 500, né? Ainda hoje no Jornal do Ônibus, Nova Itapemirim anuncia o retorno de mais linhas. Novos buscar NB1 no Grupo Comporte. E a seguir, as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Voltamos em instantes. O sindicato que representa as empresas de ônibus do Amapá informou que a tarifa do transporte coletivo de Macapá pode subir em 2024 para R$ 5,93. Em São Paulo, a Prefeitura da capital reservou 51,5 milhões de reais do orçamento de 2024 para as obras do BRT Aricanduva. No orçamento do ano também foram reservados 141 milhões de reais para a garantia de pagamentos a empréstimos do Banco do Brasil para a compra de ônibus elétricos. Uma nova decisão judicial liberou Edinaldo Santiago para assumir a presidência do Sindimotoristas, sindicato que representa os motoristas de ônibus da capital paulista. Edinaldo foi eleito presidente no ano passado, mas foram apresentadas na Justiça recursos para anular o processo. Isso porque não foram usadas urnas eletrônicas e especulam-se fraudes no processo. Edinaldo pode ficar no poder até 2028. Em Santo André, as empresas de ônibus da cidade vão receber 8 milhões de reais para o equilíbrio financeiro do sistema,
mesmo depois da passagem ter subido para R$ 5,70. Seguimos por Santo André. A cidade vai ter um novo centro médico e com ele haverá um mini terminal. A entrega vai acontecer no dia 2 de fevereiro. Até a próxima sexta, vai estar funcionando na UBS São Guilherme, em Sorocaba, um ônibus de cor rosa para atendimento do público feminino. O serviço busca fazer atendimentos na área de ginecologia e realiza testes rápidos de HIV e sífilis. Em Louveira, foram abertas inscrições para o transporte universitário técnico de 2024. O cadastro pode ser feito de forma online no Portal do Cidadão. Mais informações entrando em contato com a administração municipal. Em Araraquara e em Araras, se iniciou nesta semana as inscrições para os estudantes renovarem seu passe do transporte escolar gratuito. Estudantes que já usam o serviço precisam renovar, senão podem ficar sem o transporte na volta às aulas. Em Pindamonhangaba foi inaugurado hoje o novo terminal rodoviário da cidade. Rio Claro ganhou no último dia 30 de dezembro uma nova empresa de ônibus. A Sansetur iniciou as operações no lugar do Rápido São Paulo, porém, nem as linhas e nem os itinerários sofreram mudanças. Nessa parte, tudo segue do mesmo jeito se comparado com a antiga empresa. O Transporte Municipal de Itapira tem uma nova empresa de ônibus. A Translocave venceu o processo de licitação. O contrato é por 15 anos, prorrogável por mais 15. A Jundiá Transportadora participou do certame, mas não venceu. O município de Paulínia abriu uma licitação para a contratação de uma empresa de ônibus para o transporte escolar da cidade. A licitação havia sido lançada anteriormente em 2023, porém foi barrada pelo Tribunal de Contas do Estado, após a empresa Boas Transportes questionar incoerências no certame. A partir de agora, o processo volta a correr. No município de Matão, a prefeitura da cidade quer unificar os serviços de transporte urbano, escolar e de pacientes interurbanos em um único contrato. Hoje, esses 3 serviços são prestados pela Aviação Paraty, porém cada um em contratos diferentes. Campinas terá uma nova linha de ônibus ainda esta semana. A 218 vai conectar os terminais Campo Grande e Itajaí. Tem novidades em Minas Gerais também. Governador Valadares terá 2 linhas de ônibus novas. A 38A, Fraternidade Vale Verde, e a 38B, São Cristóvão Vale Verde. Em Montes Claros, o transporte escolar da cidade passa por licitação. Em Belo Horizonte, começou nesta semana a renovação do passe livre estudantil. O prazo vai até o dia 31 de janeiro. Na Bahia, começou a circular em Salvador a linha P094, que liga o terminal Águas Claras até a praia de Itapuã. Seguimos com Salvador. A Justiça do Trabalho da Bahia autorizou a liberação de 8,4 milhões de reais para compensar 522 ex-funcionários da CSN Transportes. Os fundos provenientes da Justiça Estadual e do município de Salvador foram disponibilizados para atender demandas trabalhistas. Curitiba, no Paraná, vai ter uma nova licitação do transporte coletivo de ônibus. O certame deve ser lançado em 2025. No Rio Grande do Sul, Pelotas liberou a compra de créditos para o cartão de passe através do WhatsApp e com pagamento via Pix. Na capital, o Sindicato dos Motoristas de Ônibus de Porto Alegre está em estado de greve. Os motoristas da capital gaúcha reivindicam o aumento do salário e o aumento do Vale Transporte. A população está apreensiva, pois esse sistema pode parar a qualquer momento. O Bradesco BBI, a agência de análise de mercado do Bradesco, informou que as ações da Marco Polo receberam classificação de compra com desempenho acima da média, na classificação Top Pick, sendo uma recomendação de compra para o mercado. Segundo dados da Anfávia, a Scania foi a fabricante que mais cresceu em 2023. A Mercedes-Benz se manteve na liderança. Porém, com o Euro 6, a produção caiu 35,2% em todo o ano passado.
Já os licenciamentos subiram 17,7%. Segundo a Fenabrave, os emplacamentos cresceram 12,63% no ano passado. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A Aviação Nova Itapemirim informou o retorno de mais linhas da antiga Aviação Itapemirim. A empresa administrada pela Suzantur pretende voltar com esses trechos entre os dias 22 e 31 de janeiro. Os serviços atendem estados da região sul e sudeste. A volta dos serviços da antiga Itapemirim-Caiçara tem se intensificado nos últimos dias. Isso porque a nova Itapemirim tem recebido diversos ônibus novos e seminovos, sendo possível desta forma retornar aos poucos com as linhas da antiga empresa. A Suzantur recebeu nas últimas semanas diversos ônibus usados do Expresso Guanabara, de carroceria Marco Polo G7, e também está vindo diversos ônibus novos. Até o fim do ano passado foram recebidos 40 coletivos DDs 0 km, e agora neste começo de ano vão ser mais 20 carros, todos eles trucados e de piso único, com carroceria Marco Polo G8. Com essas novas linhas, serão 50 rotas que a Itapemirim Suzantur vai ter em operação. No final do ano passado, nós informamos aqui no canal o retorno de mais linhas. Essas linhas iriam retornar entre o fim de dezembro e o comecinho de janeiro. Esses trechos, obviamente, voltaram, e entre eles temos a linha Brasília-Porto Alegre, que voltou ontem, terça-feira. Na semana passada, a nova Itapemirim estava fazendo testes pelas ruas de Porto Alegre. Agora, de fato, ela retornou com as operações. Porém, é sempre importante lembrar, a Aviação Itapemirim, que todos nós conhecemos, não existe mais. Aquela empresa, fundada por Camilo Colla, faliu em 21 de setembro de 2022. O que temos hoje é a Suzantur exercendo o direito de uso da marca Itapemirim por meio de arrendamento judicial. Quem me acompanha aqui no canal tá careca de saber que é isso que tem acontecido nos últimos anos. Aqui na tela você confere as linhas que vão retornar neste mês de janeiro. Junto das linhas tem uma data. Essa data é a previsão de volta, porém sabemos que isso pode mudar. Mas a previsão é essa. Rio de Janeiro Florianópolis via Itajaí, São Paulo Rio de Janeiro via Duque de Caxias, Rio Curitiba via São José dos Campos e a Campinas Campos dos Goitacazes via São Paulo. Um ano depois de padronizar a pintura da Brisa com o padrão do Grupo Guanabara, o conglomerado gerido pela família Barata resolveu voltar atrás e deixar a Brisa com a sua tradicional pintura amarela. O motivo? Olha só, é inusitado. Os passageiros estavam se confundindo no embarque e desembarque dos ônibus e até perdendo os coletivos. Pelo que eu recebi de informação, o pessoal estava se perdendo porque os ônibus estavam tendo a mesma pintura da Real Expresso, da Útil e da Guanabara. E muita gente estava pegando o ônibus errado e indo para um destino que ela não comprou a passagem. Justamente por isso, devido às reclamações, o Grupo Guanabara, neste momento, voltou atrás e, por enquanto, nos próximos meses, vai deixar a Brisa com sua tradicional pintura amarela. Isso justifica aqueles dois novos Comil Invictus não terem vindo com a pintura padrão da Guanabara. Beleza? Cada coisa, né? O Grupo Comporte informou a quantidade detalhada da renovação de frota feita com os novos Buscar da família NB1. Ao todo, foram 20 unidades do modelo VistaBus 365, com chassi Mercedes-Benz O500RS, equipados com a tecnologia Euro 6. Segundo o conglomerado da família Constantino, a divisão dos carros ficou a seguinte: 10 unidades para o Expresso de Prata Piracicabana, 6 para a empresa Cruz e 4 para o Expresso União.
Esses ônibus novos vêm equipados com ar-condicionado, porta-pacotes, tomadas USB e diversos outros itens de conforto. Para o motorista, poltrona com apoio de braço articulável, cinto de segurança com 3 pontos e sensor de estacionamento. Ao todo, 46 poltronas semileito estão configuradas. Aí fica aquela dúvida no ar. Será que esses carros da Piracicabana com a pintura do prata já não englobam os 6 carros anunciados para a empresa Cruz? Bom, o jeito é aguardar, para ver se realmente está vindo mais carro para o grupo com o nome da Piracicabana e a pintura do prata, ou se teremos ainda NB1 com a pintura própria da empresa Cruz. Tomara, né? Pintura da Cruz é muito bonita. Bom, independente disso, existe ainda a previsão de vir NB1 para o Expresso Maringá. Vocês lembram daquela postagem que eu mostrei aqui no canal, que o próprio Expresso Maringá fez no Instagram? Pois bem, até agora, esses carros não vieram, mas a expectativa existe sim. Fato é, incorporações devem acontecer nas empresas rodoviárias do Grupo Comporte ainda este ano. Segundo informações que eu tenho, a região sul ficaria com a Penha, o sudeste com a Piracicabana e as regiões norte, nordeste, centro-oeste e os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro com o Expresso União. Empresas como Princesa do Norte, Expresso Maringá, Expresso de Prata e Empresa Cruz iriam sumir do mapa aos poucos. A princípio, outras empresas do ramo de fretamento e de transporte urbano, mas o Expresso Caxiense, não seriam afetados. Aguardaremos. A Gontijo iniciou a operação de seus novos Comil Campione Invictus 1050. Equipados com chassi Scania K320 4x2 Euro 6, o primeiro carro, o 7100, estreou na linha Belo Horizonte-Guarapari. A Gontijo recebeu recentemente 12 veículos deste modelo, todos eles equipados com 42 poltronas e diversos itens de conforto. A Gontijo segue recebendo também 38 unidades do Invictus 1200, com chassi Scania K410, e virá também modelos DDs de 2 andares. Seguimos por Minas. Uma das mais tradicionais empresas de ônibus do estado chegou ao fim. A Aviação Sandra, desde o último dia 4, não opera mais linhas intermunicipais no estado. Todas as operações foram repassadas para a Aviação São Luís, de Conselheiro Lafayette. A Sandra também tem operações no transporte urbano de Belo Horizonte, que aos poucos estão sendo repassadas para outras empresas. A companhia foi fundada em 1958 por José Marcos de Souza, José Felisberto Sobrinho e Anacleto Basílio Gonçalves Milagres, e atuava há 60 anos na região. A empresa estava sendo administrada por Álvaro Agripino de Souza. Cidades como Conselheiro Lafayette, Congonhas do Campo, Caxambu, São João del Rei e Jeceaba vão, sem dúvidas, sentir muita falta dessa empresa. Já São Luís tem 55 anos de história, sendo fundada em 1969 por Vander Odilon. Aqui na região sul, a Aviação Garcia repassou mais veículos para Santo Ângelo. A empresa com sede no Paraná aguarda a chegada de novos ônibus e, com isso, tem intensificado o repasse de veículos para a empresa catarinense. Segundo informações, os seguintes carros foram repassados: o 82229, o 82259, o 82409, o 82379, o 82269 e o 82349. Todos eles eram da frota da Aviação Garcia. Aliás, falando em Santo Ângelo, já definiram a pintura da empresa. Pelo jeito, vai ser essa pintura aí. As mesmas cores da Garcia, porém sem aquele emblema VG escrito Aviação Garcia. É a mesma pintura, só que de um jeitinho diferente. E, inclusive, vem carro zerado para Santo Ângelo. Olha aí as imagens. Mais informações eu trago para vocês na segunda nas renovações de frotas. Só um detalhe nessa transição de empresas que tem me incomodado bastante é os prefixos. A Garcia está repassando para Santo Ângelo
os carros com o mesmo prefixo. E no meu ver, cria uma certa confusão. Então assim, não está muito legal esse compartilhamento de prefixos. O ideal seria a Garcia ter o padrão dela e a Santo Anjo um outro padrão. É o que eu penso. Aliás, falando em Garcia, a empresa no fim do ano passado foi alvo de reclamações. Um dos coletivos fretados pela empresa para a alta temporada estava sujo e com mau cheiro. O caso aconteceu na linha Maringá-Balneário Camboriú. Confira aí as imagens. Oi pessoal, hoje é dia 2 de janeiro de 2024. Estamos vindo de Balneário Camboriú para a cidade de Maringá, no Paraná. Esse é o ônibus da empresa Brasilsul Viação Garcia arrumou para colocar os passageiros. O ônibus está todo sujo, está um mau cheiro. Pela situação do ônibus, faz mais de uma semana que o ônibus não é limpo, tá? Os lixos não foram recolhidos, tá? O ônibus está todo sujo. Essas capas de proteção da cabeça estão todas sujas. Esse cardito ali, ó, até manchado. Tá um cheiro horrível. Ali, até agora há pouco, estava caindo a goteira em cima da cabeça daquela senhora ali, tá? O banheiro tá vazando água ali embaixo. Pelo cheiro, acho que é bosta. Aquele dispenser de água ali, ó, refrigerador de água, não tá gelando água. Tem 5 águas já, galera. A gente acabamos de sair de Balneário Camboriú para Maringá. E tá uma cantina. O grupo Águia Branca criou a empresa Vixpar, marca essa que vai reunir todos os negócios que estão dentro da divisão de logística da companhia. Ou seja, as empresas Vix Logística, Autoporte, Servicarga, Let's, EBC, V1 e Viva estarão dentro da Vixpar. A ideia central é se comunicar de maneira clara, principalmente com os clientes, com a sociedade e com os parceiros. A Vixpar faz parte de um amplo trabalho que visa mostrar a sinergia entre os negócios. A Vix Logística, que tem mais de 50 anos de mercado, representa hoje 52% do faturamento de todo o grupo Águia Branca. A Vixpar promete ser uma marca agregadora, afirma Patrícia Chiep, CEO da divisão de logística da Águia Branca. Segundo ela, a partir do momento que unificarmos as marcas, fica mais fácil de nos apresentarmos, inclusive para o mercado de capitais. A Vixpar vai ser um conglomerado logístico com 7 empresas, num ticket de mercado que aumentou bastante nesses últimos anos. A NTT alterou a pena da Pevidor Transportes de cassação para multa. A nova decisão suspende os efeitos de cassação aplicados pela agência em 14 de setembro de 2023. A multa aplicada agora para a Pevidor circula no valor de R$ 8.500. A agência também, em uma decisão, autorizou a retomada de linhas da empresa Era Transportes e Turismo. Durante os próximos 120 dias, a empresa pode operar os seguintes trechos: Brasília-São Francisco, Brasília-São Francisco via Unai e Brasília-Januária. Em São Paulo, a NTT suspendeu a decisão que cassou a autorização de fretamento da Santa Maria Turismo. Na Bahia, a aviação Camurugipe chegou ao fim. A empresa que havia vendido suas operações rodoviárias para o grupo brasileiro não existe mais. Se esperava que a companhia seguisse no turismo e no fretamento, mas a administração decidiu por encerrar todos os serviços. A empresa deixa um legado no transporte intermunicipal baiano. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, a Polícia Federal quer saber o motivo de empresários de ônibus terem recuado na licitação do transporte público de Campinas. Você também vai ver os novos ônibus de Rondonópolis e, a seguir, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Hora da gente falar de emprego aqui no JO. Hoje temos bastante oportunidades. Em São Paulo, a empresa Sertran de Ribeirão Preto está com 100 vagas abertas disponíveis para motoristas de ônibus. A empresa pede como requisito CNHD ou E.
É desejável que o candidato tenha curso de transporte coletivo e escolar atualizado. Caso não tenha, a empresa oferece a formação nesse tipo de curso. Interessados, currículos no e-mail luciane.sertorio@sertran.com.br. Mais informações no WhatsApp DDD 16 99895 9053. No ABC Paulista, a Suzan Tour está com vagas abertas para motoristas de ônibus urbanos. Há contratações imediatas e também de banco de currículos. A empresa pede como requisitos CNHD-OE, registro de exercício profissional na CNH, preferencialmente experiência comprovada em carteira de trabalho, disponibilidade e flexibilidade de horários e morar preferencialmente em cidades do ABC ou em bairros da capital que estejam próximos da região. A empresa oferece contratação CLT, salário de acordo com a convenção da categoria no ABC, convênio odontológico, plano de saúde e transporte gratuito na região do ABC mediante crachá. Os interessados devem enviar o currículo de acordo com a cidade de interesse. Aqui estão os e-mails: em Mauá, rhmauá@suzantour.com.br. Em Santo André, rh.sa@suzantour.com.br. E em Ribeirão Pires, rh.rp@suzantour.com.br. Na capital, a Sambaíba também tem vagas abertas. O recrutamento de profissionais vai até abril. São mais de 100 vagas, para os seguintes postos: eletricistas em veículos de grande porte, funileiros, borracheiros, mecânicos de veículos a diesel, técnicos em ar-condicionado, moleiro e alinhador mecânico. Pessoas com deficiência podem se candidatar. As vagas, nesse caso, são para início imediato. Para essas funções, a empresa pede como requisitos formações e cursos nas áreas pretendidas e preferencialmente experiência. Há vagas na Sambaíba também para motoristas. A empresa pede como requisitos CNHD-OE, curso de transporte coletivo de passageiros e disponibilidade de horários. A empresa oferece salário de acordo com a convenção coletiva da categoria, contratação CLT, vale-refeição, transporte gratuito, cesta básica e cursos gratuitos de crescimento profissional na área de transporte pelo SEST-Senat. Currículos no site www.sambaibasp.com.br/trabalhe conosco ou no e-mail vagas@sambaibasp.com.br. Currículos também no WhatsApp, mas atenção, só mande o currículo. A empresa não aceita ligações. DDD 11 99644 2981. A Transolf também tem vagas abertas. São mais de 100 vagas para motoristas de ônibus. Requisitos: CNHD-OE, curso de transporte coletivo, morar preferencialmente na Zona Sul de São Paulo, disponibilidade de horários e experiência na condução profissional de veículos de grande porte. A empresa oferece contratação CLT, vale-refeição, salário de acordo com a convenção da categoria, cesta básica, seguro de vida e cursos do SEST-Senat. Currículos no e-mail rhtransolf@ufsp.com. A Aviação Águia Branca também tem vagas de emprego abertas em diversas funções. A remuneração será informada mais adiante no processo seletivo. Em São Paulo, vagas para assistente de experiência ao cliente, operador de encomendas, eletricista automotivo PCD, assistente comercial PCD, mecânico automotivo e mecânico. No Rio, há vagas para auxiliar administrativo PCD. No Espírito Santo, vagas para agente de vendas em Vitória. Em Cariacica, oportunidades para analista pleno de inovação e mecânico. Já em Salvador, vagas para assistente de experiência ao cliente. E por fim, em Vitória da Conquista, vagas para auxiliar administrativo PCD. Mais detalhes das vagas, caso você esteja interessado, vai no site da Águia Branca, www.aguiabranca.com.br/pt-br/vagas. Tem emprego também na Gontijo. A empresa está com 10 vagas de emprego abertas em 5 estados do país.
A maior parte das vagas são para Belo Horizonte, entre elas: auxiliar de cozinha, pintor automotivo, costureira, despachante, auxiliar de enfermagem do trabalho e cozinheiro. Os cargos citados contam com remuneração entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Em São Paulo, a Gontijo tem vagas para lanterneiro, com salário entre R$ 3.000 e R$ 4.000. E por fim, há vagas em Natal, Viana e Mineiros. Mais informações neste site, cato.com.br/vagas/Gontijo. Já a Aviação Garcia está com vagas abertas para motoristas de ônibus, encarregada de rodoviária e agentes de passagens. No caso para motorista, há vagas em Maringá, Londrina, Curitiba, Campo Mourão, Ponta Grossa, Florianópolis, Ourinhos e São Paulo. A empresa pede como requisitos CNH-DOE, exercício de atividade remunerada e curso de capacitação de passageiros, além de contar com experiência prévia em linhas rodoviárias. As outras duas vagas são para Maringá e Londrina. Não foi informada a remuneração. Currículos no site www.viaçãogarcia.com.br/trabalhe-conosco.html. A Eucatur também tem vagas de emprego abertas. Em Ji-Paraná, vagas para auxiliar de encomendas, podendo ser elegível para PCD, analista de processos pleno, aprendiz administrativo e analista de projetos pleno. Em Vilhena, a vaga para analista de gestão de pessoas. No Paraná, a matriz em Cascavel tem oportunidades para auxiliar jurídico, jovem aprendiz e analista de capacitação e desenvolvimento. E por fim, em Porto Alegre, há vagas para auxiliar administrativo, aprendiz administrativo PCD e auxiliar de manutenção. Currículos no site www.eucatur.vagas.solides.com.br. Já a Guanabara está com vagas abertas para motoristas. Requisitos: ensino fundamental, curso de capacitação de veículos de transporte coletivo de passageiros, conhecimento do Código Nacional de Trânsito e experiência com transporte interestadual de carga e passageiros. A empresa oferece salário de R$ 3.100, mais R$ 600 de bonificação, vale alimentação de R$ 381, vale refeição de R$ 453, vale transporte, adicional noturno, mais horas extras, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida. As vagas são para as seguintes cidades que aparecem aqui na tela. Currículos nos e-mails recrutamento@realexpresso.com.br ou no drh@realexpresso.com.br. No caso das vendas para Alfenas, Pouso Alegre, Juiz de Fora e Rio de Janeiro, o contato é esse aqui: DDD 21 99875 4850. É o telefone do instrutor. No Espírito Santo, a Aviação Sudeste está com vagas abertas para assistente de TI e também vagas para motoristas de ônibus. As vagas são para Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Piúma, Anchieta e na região sul litorânea do estado. Mais informações entrando em contato com a empresa de ônibus. Currículos no e-mail oportunidade@flechabranca.com.br ou no WhatsApp DDD 28 99917 0073. E por fim temos vagas para o setor de urbanos também. A Aviação Ideal do Rio tem vagas abertas para ajudante de manutenção, apontador, auxiliar de tráfego, mecânico júnior de veículos automotores, mecânico sênior de veículos automotores, auxiliar de monitoramento PCD e manobreiro. Mais informações entrando em contato com a empresa. Currículos no site www.viaçãoideal.com.br, acessando a aba Trabalhe Conosco, depois Oportunidades e em seguida o envio do currículo. Preencha a vaga para o cargo pretendido. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos!
A Polícia Federal deve investigar os motivos para a licitação do transporte coletivo de Campinas ter sido deserta. Um procedimento criminal preparatório foi instaurado, isso porque representantes de empresas de ônibus interessadas em operar o sistema compareceram no local da entrega dos envelopes com as propostas, mas sem qualquer motivo deixaram o local sem formalizar a entrega. A prefeitura não é alvo das investigações, mas foi acionada pela PF para fornecer informações do processo licitatório. O edital previa contrato de 15 anos, renovável por mais 5, no valor de 8,2 bilhões de reais. Em São José dos Campos, o aluguel de 400 ônibus elétricos ganhou um novo capítulo. A única empresa interessada neste aluguel, a Master Solutions Logística, de Minas Gerais, foi desclassificada. A prefeitura da cidade rejeitou a documentação apresentada pela empresa. Segundo o balanço financeiro da comissão de licitação, a empresa não cumpriu as exigências do edital. Esse contrato de 400 ônibus é válido por 15 anos, incluindo manutenção. A Urban é a empresa controlada pela Prefeitura de São José, responsável pela licitação, tentou baixar o preço para que os gastos fossem menores, o que não foi possível, isso porque esses valores são os preços de mercado. A Prefeitura também pretende contratar uma empresa para operar esses ônibus elétricos, já sendo a 5ª tentativa nos últimos meses. A Urban, além de locação de frota e infraestrutura, também fica responsável pela gestão financeira e os meios de pagamento do serviço. A Prefeitura de São José dos Campos anunciará em breve a nova licitação do sistema. O valor vai ser de 2,8 bilhões de reais por 15 anos. Os ônibus devem ser fornecidos até 6 meses depois da assinatura do contrato, e a frota deve ser dividida da seguinte forma, como você vê aqui certinho na tela. A Araraquara começou 2024 com mudanças no transporte coletivo. O Grupo Comporte, através da empresa Cruz, deixou de operar na cidade. Desde o dia 1º de janeiro, a Aviação Paraty está operando na totalidade do serviço. Há 10 anos atrás, a Paraty e a Cruz assinaram um contrato com a Prefeitura para que as duas empresas passassem a operar na cidade. Realmente, nos últimos 10 anos, foi isso que aconteceu. Porém, o Comporte não quis neste ano prosseguir no serviço, e a Paraty assumiu o lote que pertencia à família Constantino, passando a ser a única empresa da cidade. Porém, a empresa Cruz segue em Araraquara, no serviço suburbano e com linhas rodoviárias. Mas e aí? Uma grande questão. Para onde foram os ônibus urbanos da Cruz que operavam lá em Araraquara? Para onde foram? Onde estão? O Grupo Comporte remanejou eles para o Expresso Maringá de São José dos Campos, e mesmo tendo 10 anos de uso, vão ser incorporados ao sistema de transporte público da cidade, através das empresas Expresso Maringá e Joseense Transportes. Pessoal de São José que lute com essas bombas. 2024 promete ser um ano de renovação de frota no sistema Transcol da Grande Vitória. Cerca de 200 ônibus devem ser incorporados no sistema ainda este ano, todos eles com ar-condicionado. Atualmente, o Transcol já conta com 740 veículos com equipamento. Além disso, o sistema vai receber em 2024 50 veículos elétricos. O governo capixaba entrou em contato com o governo federal por meio do PAC, programa que falamos no primeiro bloco do Jornal do Ônibus, para adquirir esses ônibus elétricos. Uma forma de empréstimo, assim podemos dizer. Hoje o Transcol tem somente 4 veículos movidos a eletricidade. O governo quer aumentar esse percentual. No Rio de Janeiro, a Prefeitura da cidade homologou a compra de 85 ônibus padrões para o BRT. Conforme já informamos aqui no canal, Caio e Marco Polo foram as vencedoras dos lotes. A Caio venceu o lote 1, para o fornecimento de 30 ônibus, e a Marco Polo venceu os lotes 2 e 3,
estando apta para fornecer 55 coletivos. Falando de BRT, o novo corredor Transoeste completou um mês de funcionamento. A demanda, inclusive, cresceu 23% com os novos ônibus. O prefeito de Rondonópolis, no Mato Grosso, Zé Carlos do Pátio, oficializou a ordem de serviço para a construção do novo terminal de ônibus no centro da cidade. As obras vão ficar sob responsabilidade da ML Engenharia, com um investimento total de 11 milhões de reais. O local é o mesmo da antiga rodoviária da cidade, que tem partes abandonadas desde o início dos anos 2000, servindo hoje como um estacionamento improvisado. Após a conclusão dos trabalhos, o terminal terá 6 estações de embarque e desembarque, sala para o setor administrativo, praça de alimentação, banheiros com acessibilidade, fraudário e sistema de combate a incêndio. O prefeito também informou que, por meio da MTC, a Autarquia Municipal de Transporte Coletivo, vai ser realizada a compra de 50 ônibus novos, equipados com ar-condicionado e rede Wi-Fi. Seguimos em Rondonópolis. Usuários que usam o transporte coletivo da cidade devem fazer a troca do cartão do transporte coletivo e também do cadastro facial. Tudo isso é necessário para o novo sistema de bilhetagem eletrônica. O atendimento ocorre no Ganha-Tempo, perto da antiga rodoviária, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os usuários precisam apresentar o atual cartão e um documento pessoal com identificação e foto. Portadores de necessidades especiais devem apresentar o documento com a foto e também um documento da CID. A mudança precisa ser feita até o dia 1º de fevereiro. Eu faço uma rápida pausa aqui no Jornal do Ônibus e volto em instantes com mais notícias e informações para vocês. Não saia daí, é já já. Nos últimos dias, diversas cidades do país passaram por reajustes nas passagens de ônibus. Alguns municípios subiram o preço, outros baixaram, e teve até cidade adotando tarifa zero. Vamos dar uma olhada? Olha aqui esse gráfico. Começando por São Paulo. Itapecerica da Serra não mexeu no preço da passagem e adotou o programa Tarifa Zero nos fins de semana e feriados. Em Poá, a passagem subiu no Vale Transporte para R$ 6,30. Já a passagem convencional se manteve em R$ 5,30. Aliás, já que falamos há pouco de tarifa zero, o benefício aos domingos foi prorrogado em Ribeirão Pires até o dia 30 de abril. Em Minas, a passagem do transporte coletivo de Ribeirão das Neves subiu de R$ 5,75 para R$ 6,25. Em Montes Claros, a passagem subiu de R$ 4,00 para R$ 4,25. Em Contagem, o preço voltou para R$ 5,50. É uma confusão essa passagem. Olha só. O valor havia subido para R$ 6,00. Porém, a Justiça determinou que o aumento não ocorresse, sob pena de multa de R$ 200 mil por dia. Uma medida semelhante foi tomada em Belo Horizonte. Porém, por lá, o preço realmente subiu. Não teve jeito. Em BH, o valor foi de R$ 4,50 para R$ 5,25. Na região metropolitana teve aumento também. A tarifa dos ônibus que fazem a ligação entre Belo Horizonte e cidades vizinhas subiu de R$ 7,20 para R$ 7,70 nos valores básicos e de R$ 9,05 para R$ 12,35 nas integrações com o metrô. Já no município de Machado, foi adotado o programa Tarifa Zero. No Espírito Santo, subiu para R$ 4,70. No Pará, Santarém subiu a passagem de R$ 4,00 para R$ 4,20. O passe estudantil subiu para R$ 1,40. No Sul, a passagem de Londrina foi reajustada de R$ 4,80 para R$ 5,75. Em Apucarana, a passagem subiu de R$ 4,00 para R$ 4,50. O passe do estudante subiu para R$ 2,25. Em Santa Catarina, a passagem de Concórdia subiu de R$ 5,00 para R$ 8,00.
Já o município de Araranguá vai na contramão e adota a tarifa zero. Em Blumenau, a passagem subiu para R$ 6,50. No Rio Grande do Sul, São Leopoldo subiu a passagem para R$ 5. E para a gente finalizar, é importante deixar bem claro. Lá em São Paulo, desde o dia 1º de janeiro, as passagens de ônibus em todas as linhas da IMTU estão mais caras. Você que utiliza o serviço deve se informar sobre os novos valores na sua região, caso ainda não saiba, e saber também os preços com as integrações com metrô e trens. Aliás, o transporte ferroviário da IMTU também sofreu reajuste, além também do VLT de Santos, das linhas seletivas e do serviço Airport Bus Service. Para a gente fechar, no Rio de Janeiro, novas tarifas de ônibus passaram a vigorar no sul do estado. O Detro subiu os valores nas regiões de Barra Mansa e Volta Redonda. Aqui na tela você confere os novos preços. E em Cantagalo, Cachoeiras de Macacu e em Guapimirim foram adotadas passagens gratuitas do programa Tarifa Zero. A Prefeitura de Joinville, em Santa Catarina, abriu um concurso para a população escolher a nova pintura dos ônibus urbanos da cidade. 3 projetos foram desenvolvidos de forma voluntária pela Buscar. O autor é o projetista Samuel Macelai. A população pode votar para decidir o novo layout dos ônibus municipais, que deixam de ser amarelos e passam a ser azuis. Em Palhoça, a Jotur foi obrigada a ter uma identidade visual própria na cidade para conseguir receber uma espécie de subsídio. Em São José, a Aviação Santa Terezinha passou a gerir o transporte da cidade após a Jotur anunciar desistência. Tá a fim de comprar um ônibus? Olha só essa oportunidade. A TCR TIL colocou à venda diversos carros no Paraná. Mais informações você confere no Instagram da empresa. Há modelos convencionais, alongados e micro-ônibus. Beleza? Em Maringá, parece que os ônibus elétricos da TCCC vão ter um fim. Há mais de um mês, esses carros estão parados na garagem sem rodar. Existem conversas que os custos de manutenção estariam pesando para a empresa na hora de fechar as contas. O Expresso Gardênia pode deixar de operar em Minas Gerais. Diversos ônibus da empresa estão apresentando problemas mecânicos, muitos deles inclusive graves. Eu creio que muita gente deve ter visto no último fim de semana o vídeo do Diogo do Clube do Ônibus, de um G6 da empresa que ele estava viajando e balançando bastante durante a estrada, botando em risco a vida de quem estava a bordo. Complicado, né? O governo de Minas está analisando a possibilidade de rescindir contratos com a empresa. Provas estão sendo juntadas para dar um fim na Gardênia. É tenso, minha gente, é tenso. Esses dias mesmo, tinha ônibus da empresa com vazamento de água. E assim, é vazamento mesmo, porque goteira, todo ônibus tem. Choveu, tem goteira. No caso da Gardênia, era uma cachoeira. Olha aí as cataratas da Gardênia. Complicado. Belo Horizonte não vai ter esse ano o tradicional foliônibus. A última vez que o evento foi realizado foi no Carnaval de 2020, com 35 ônibus e 3 linhas. Esses coletivos sempre operavam de terça a domingo, das 9 da manhã às 10 da noite. A cidade de Marília, em São Paulo, pode ter mudanças no transporte coletivo. Depois do Grupo Comporte ter vendido a TCGM para a Nova Via, agora é a vez da Aviação Sorriso ser vendida. Negociações estão sendo feitas para o Grupo Bellarmino e para o Grupo Chedid. E aí? Será que teremos a Move Marília ou a Sul Marília? Vamos aguardar as próximas novidades. Enquanto os rumos do transporte de Marília se definem, em Piracicaba já temos um destino certo. Em 2 meses, a Tupi deixa o serviço e quem assume é o Rápido Sumaré. Ambas as empresas pertencem ao Grupo Bellarmino. Aliás, falando em Grupo Bellarmino, olha só essas imagens. A porta de um ônibus da Campo dos Ouros, lá em Guarulhos, caiu.
Meu Deus, que situação. Um risco também, né? Felizmente não havia ninguém a bordo, somente o motorista. Mais uma empresa de ônibus chegou ao fim no Rio de Janeiro. A Tanguaense foi absorvida pela Rio Ita, e assim como a Rio Minho, deixa de operar. Em São José do Vale do Rio Preto, a Transporte São José também vai deixar de operar. A empresa chega ao fim no dia 18 e vai dar lugar a Sagres Transportes. Uma outra empresa que também está perto de ter um fim decretado é a Aviação Continental. A empresa com sede em Belford Roxo pode decretar falência a qualquer momento. A situação financeira não é nada fácil. Em Magé, mais uma vez a população vem reclamando dos péssimos serviços prestados pela Iluminada. Um inscrito e um grande amigo aqui do canal me enviou essa imagem. Filas enormes têm se formado diariamente na espera dos ônibus. E olha, a situação não está nada fácil. Segundo informações recebidas pelo canal, a empresa também pode deixar de operar em breve, ainda mais por estar passando por um processo de recuperação judicial. Motoristas temem sair com a mão na frente e outra atrás, sem receber um tostão da companhia. É aquilo, né, gente? O ano mal começou e as empresas de ônibus no Rio estão na corda bamba. E no caso da Iluminada, a empresa, é difícil elogiar. É um serviço ruim, porco e com ônibus sucateados. Difícil, complicado. Seguimos nas notícias do Rio. A Palmares da capital restaurou e repintou uma unidade do Marco Polo Torino, com chassi Mercedes-Benz OF 1721. Aliás, várias baixas aconteceram recentemente nas empresas de ônibus da capital e cidades da região. Companhias como a Fagundes, Dedo de Deus, Ponte Coberta, Machado, Fábios, Cidade das Hortênsias, Turpe, Matias, Linave, Expresso Rio de Janeiro, Pavunense e Reginas realizaram baixas nos últimos dias. Na capital, 8 linhas vão passar a circular nas madrugadas. São elas: a 133, Rodoviária Largo do Machado, 363, Valqueire Candelária, 422, Engenho Novo Cosme Velho, 538, Rocinha Leme, 636, Taquara Sainz Penha, 639, América Sainz Penha, 624, Mariópolis Praça da Bandeira e a 898, Sepetiba Campo Grande. Na região de Guaratiba, já está em circulação a linha SE 867, Campo Grande, Barra de Guaratiba, operada pela Aviação Jabur. No intermunicipal, a Limousine Carioca vai operar a linha 419C, Jardim Leal, Cidade Universitária, com tarifa a R$ 7,75. A Linave iniciou a operação da linha 710I, Queimados Pavuna. Já a linha 702B, da Tinguá, teve mudanças no itinerário. A rota vai ser encurtada até o bairro da Pavuna. E por fim, em Petrópolis, a linha executiva Centro-Araras vai retornar em breve. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem sido atingida por chuvas nos últimos dias. As ruas da cidade estão alagadas, locais estão sem energia, e a operação dos ônibus foi afetada, com alagamentos e quedas de árvores e postes. Esse ano teremos eleições, e é importante que você regularize o seu título de eleitor. Até o próximo sábado, dia 19, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará estará realizando um atendimento itinerante através de um ônibus na Escola Direito de Aprender, da Reserva Indígena Taba dos Anassé, em Caucaia. O atendimento ocorre das 9 da manhã à 1 da tarde, onde são oferecidos os seguintes serviços: alistamento, transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados, cadastramento da identificação biométrica e a segunda via do título de eleitor. Próxima parada nas eleições 2024. Vote certo. A Alemanha ganhará uma frota de micro-ônibus autônomos.
30 veículos vão começar a circular neste mês na cidade de Kenlenheim. O projeto CarRide já conta com 5 veículos deste tipo. Os ônibus são fabricados pela EasyMile. No Chile, Santiago chegou a 2.480 coletivos elétricos. Uma nova licitação deve acontecer em breve na cidade e mais 1,2 mil ônibus deste tipo devem ser implementados. De volta para o Brasil, a nova Itapemirim tem o leito-cama mais caro da linha Belo Horizonte-Guarapari. Com as festas de carnaval se aproximando, a empresa tem oferecido preços entre R$ 400 e R$ 600, enquanto a Gontijo, com o serviço executivo, circula na faixa de R$ 240. Enquanto os preços na Suzantur estão nas alturas, a Transnorte, empresa lá de Minas, tem a tarifa mais barata da linha Montes Claros-Belo Horizonte. O preço tem variado entre R$ 78 e R$ 280 nos serviços convencional e leito. A Eletra vai lançar oficialmente neste mês o e-Trol, chassi de ônibus elétrico que mistura baterias e trólebus. Enquanto circula, esse veículo pode ser recarregado sobre os fios da rede aérea. Neste mês vai ser lançada a versão articulada de 21 metros, e em breve haverá versões também de 12 e 15 metros. Finalizando esta edição, a idade média da frota de ônibus de Diadema em São Paulo caiu para 3,2 anos, depois do incremento de 30 coletivos novos. Para fechar, dados da Fabus informam que no ano de 2023, a produção de ônibus no Brasil cresceu 2,4% com relação a 2022, com 19.612 unidades. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, qual será o fim do Expresso Gardênia? Será que a empresa ainda tem salvação? Fala aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Antes da gente encerrar mais esta edição do Jornal do Ônibus, eu quero parabenizar a Comil pelos seus 38 anos de história. São 38 anos de robustez, qualidade e muito conforto. Parabéns, Comil! Assim eu encerro mais esta edição do JO, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Infelizmente esse vídeo está saindo com um dia de atraso, porque olha só a duração, hein? Hoje extrapolamos, hein? Mas é isso aí, edição mais do que completa para vocês. Bastante notícia, né? Bastante informação. Eu volto amanhã aqui no canal com mais uma edição do Jornal do Ônibus. Boa noite para você e até lá. Confira a trajetória das principais empresas de ônibus do Brasil. Linha do Tempo, terça, aqui no canal Próxima Parada.